Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Em homenagem ao Dia das Mães, nós vamos ouvir uma palavra especial para você, mamãe, uma palavra para te abençoar, para te encorajar. Então, eu gostaria de pedir que você encaminhasse essa mensagem para as mamães que você conhece, do trabalho, suas vizinhas, familiares. Encaminhe essa mensagem para abençoar elas, é uma palavra linda, abençoadora, cheia de riqueza. Manda lá para suas amigas, tá bom? Fique agora com o Culto à Viva, que Deus abençoe vocês. Um grande beijo e um grande abraço. O clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Boa noite, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso culto à Viva da Comunidade da Graça aqui de São Mateus. Se você está chegando agora, já aproveita, se inscreva no canal ou então curta esse vídeo, compartilha com seus amigos. Aproveito também para fazer um convite que depois do nosso culto à Viva, às 9h10 da noite, a gente já corre lá para o Instagram, para a nossa sala de oração. Então você aí deixa seu pedido aqui que os nossos intercessores já estarão anotando e na nossa live a gente vai estar apresentando esses pedidos e orando junto com você e com a sua família. Lembrando, gente, que em maio e junho nós estamos aí numa série muito especial que se chama Revestivos de toda a armadura de Deus, com base lá em Efésios capítulo 6. Então, na semana passada, o pastor Fábio já ministrou, iniciou aí, né, com uma introdução. Se você não assistiu, depois vai ali, assista. E eu tenho certeza que essa série vai ser muito, muito abençoadora na sua vida. Vai te enriquecer, te trazer um conhecimento maravilhoso sobre as armaduras que nós temos aí para se apropriar. Mas hoje nós vamos fazer uma breve pausa aí para que nós possamos receber uma palavra mediante o Dia das Mães. Então, nosso tema de hoje é a oração de uma mãe. Então, eu fui desafiada a trazer essa ministração e, né, em especial aí para as mamães e me perguntei, né, o que eu tenho a ensinar, se eu preciso aprender muito, né, se eu também preciso de uma palavra, se eu também preciso de instruções. E orando, né, e pensando assim, né, o que eu poderia trazer, o que eu poderia compartilhar. Nós temos tantas mulheres, né, tantas mães na Bíblia, mulheres de oração, mulheres corajosas, mas o que Deus colocou no meu coração era como eram as mães, né, daqueles grandes movimentos de avivamentos, reformistas da igreja. E eu trouxe aqui 2 exemplos pra gente, para nós aplicarmos na nossa vida, e eu espero que te abençoe, viu?
Então, nessa correria, né, do nosso dia a dia, os dias aí têm passado de uma forma muito rápida, assim que às vezes a gente pudesse concluir as nossas tarefas diárias, né? Só que uma coisa, ela precisa ser prioridade na nossa casa. Nós, principalmente como mães, nós precisamos orar. Orar pela nossa casa, orar pelos nossos filhos. Isso sim precisa ser prioridade. Então, é muito fácil a gente falar, né? É muito fácil a gente começar. O difícil mesmo é a gente perseverar. Então, muitas pessoas aí falam sobre a oração, né, palavras sobre a oração, mas poucas oram de verdade, né? Então, talvez você já tenha sido aí uma mulher firme de oração, de jejum, que, né, intercedia, se colocava na brecha pela sua família, e talvez você esteja aí um pouco fraca nesses dias. Mas nós precisamos de mães que, mesmo na agitação desse mundo, tenham tempo para buscar a Deus em favor dos seus filhos. Então, nosso primeiro princípio desta noite é: a oração é inegociável. E por que a oração é inegociável? Como que nós cristãos conduzimos a nossa vida em Cristo sem a oração? A oração é a base, a oração é a ponte, a oração é que nos faz, que nos leva a conhecer Jesus, né? Que nos faz caminhar na direção certa. A oração, ela é a resposta. Então, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 e 8, diz assim, eu vou ler aqui: peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E aqui eu quero trazer um exemplo de uma intercessora, tá? De uma mãe intercessora. E foi Mônica. Quem foi Mônica? Mônica, ela foi uma mãe que orou por 40 anos pela conversão do seu filho. Seu filho era imoral, ele era extremamente resistente ao evangelho e, mesmo assim, ela não desistiu e ela passava ali dia após dia, noite após noite, clamando, orando, chorando aos pés de Jesus. E a gente sabe que nenhuma oração, né, um filho de muitas lágrimas não poderia se perder, né? Então, Agostinho, né, não sei se vocês conhecem, Agostinho, foram aí 40 anos de luta. Agostinho foi o maior expoente da igreja. E o que é expoente? Expoente é uma pessoa que se destaca dentro de um determinado assunto. Então, ele foi o expoente da igreja na época ali dos apóstolos, dos reformistas. Ele é considerado um dos maiores teólogos depois do apóstolo Paulo, e que a igreja produziu depois do apóstolo Paulo, e foi uma fonte de inspiração para Lutero e Calvino. Então, olha que coisa linda. Se Mônica não tivesse insistido nessa oração, foram 40 anos. É muito tempo. Então, se você já às vezes está aí desanimada, você não está vendo uma luz, né, no fim do túnel, como a gente costuma dizer, querida, não desanime e não pare. Tem uma frase do pastor Davis que ele comentou, acho que tem uns 2 anos mais ou menos, e eu não me esqueci, que diz assim, eu anotei aqui, entregar para Deus não é esquecer. Não é para parar de lutar, porque às vezes a gente fala assim, eu entreguei nas mãos de Deus. E você entrega não no sentido de confiar em Deus e não no sentido de dependência de Deus. Você entrega porque você abriu mão de lutar por aquilo. E não é isso. Entregar para Deus é saber que só Ele pode fazer, mas que você está diariamente batendo na porta e clamando por um milagre. Amém? Então, o primeiro ponto, a oração inegociável. No nosso segundo ponto seja intencional. Intencional, nós precisamos ser mães e intencionais. Tudo que a gente faça precisa ter uma intenção por trás. Não pode ser apenas uma atitude, apenas uma fala. Então, aqui, o que veio ao meu coração foi o seguinte: nós precisamos enxertar Jesus nos nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos, tá? A gente falou ali de um filho que há muitos anos era um jovem aí rebelde, e agora a gente vai tratar de como a gente cuida ali dos nossos filhos pequenininhos. Então a gente precisa enxertar. E não é porque teu filho nasceu na igreja que a responsabilidade espiritual da vida dele é da tia da sainha. Não é. A vida espiritual dos nossos filhos, ela é responsabilidade
nossa. E olha só o que diz em Deuteronômio 6, no verso 5 a 7. Diz assim, ó: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao te levantar. Então aqui é o que nós aprendemos, nós precisamos aplicar, nós precisamos falar, a gente precisa estar diariamente fazendo isso com os nossos filhos. E aí eu fui pesquisar uma mulher e eu fiquei fascinada com a história dela. Descobri que tem alguns livros aí e eu acho que eu já vou querer de presente esses livros. E ela se chama Susannah Wesley. Provavelmente pelo sobrenome você já vai saber de quem eu estou falando. Eu fiquei muito impactada com a história dela e surpresa com tamanha devoção e entrega que ela tinha com Deus e com a sua família. Susannah, ela teve 19 filhos, mas apenas 9 deles chegaram à vida adulta. Então ela foi uma mãe que passou por 10 lutos. Foi uma mãe com muitas provações, com alguns episódios de sofrimento, mas Susannah não olhou para isso. Susannah olhou para aquilo que ela ainda poderia fazer. Ela decidiu perseverar, ela decidiu viver com aquilo que ela tinha e dando glória a Deus o tempo inteiro, louvando a Deus o tempo inteiro. Então a história dela é linda. Você imagina que ela, com 9 filhos, fazendo as tarefas da casa, ela ensinava os filhos em casa. Durante 6 horas os filhos não iam para a escola, eles aprendiam com ela dentro de casa. Eles tinham 6 horas de educação, eles tinham... Ela fazia, apesar de todos os afazeres, ela reservava 2 horas diárias de oração com Deus. Ela fazia culto todos os domingos na sua casa e depois outras pessoas foram se achegando e aí já ocupava a casa inteira, já iam para o celeiro. Ela entendia, né, esse princípio de orar, esse princípio de trazer a presença de Deus. Ela fazia algo muito interessante. Você imagina que ela estava aí com 9 filhos e ela reservava um dia da semana para tirar um tempinho e conversar com um filho específico. Porque ela entendia que todos eram diferentes, todos aprendiam de uma maneira diferente, mas essa conversa era voltada para a fé cristã, para a vida espiritual desses filhos. Então, uma vez por semana ela pegava um dos filhos e sentava para conversar, para ensinar, para falar de Jesus. E, gente, que coisa incrível, que exemplo de mãe que ela é para nós, né? A Susannah, ela foi mãe de John Wesley, que foi um dos maiores avivacionistas da Inglaterra. A Inglaterra vivia um período morto da igreja, né? Onde alguns relatos dizem que a igreja era sonolenta, que a igreja era uma igreja que não... E as pessoas que pregavam também não davam bom testemunho. E ela foi mãe também de Charles Wesley, que escreveu mais de 9.000 hinos. Olha que coisa mais linda. Só que Susannah é muito interessante porque quando ela era criança, ela já vinha, né, de muita oração, e quando ela era criança ela dizia para Deus que ela queria ser o sal da terra, na Inglaterra. Que ela entendia que o lugar onde ela estava, ela precisava ser o sal da terra. E Deus não só fez com que ela fosse, mas com que os seus filhos fossem e eles impactassem aí milhares e milhares de pessoas. Então e é tão interessante porque mesmo John Wesley, já adulto, e eles criaram clubes de oração, eles eram muito dedicados à palavra, e ele ia se aconselhar com a sua mãe, que já estava idosa, porque ele entendia um princípio de honra e mais do que isso. Ele entendia que nós não conseguimos ensinar aos nossos filhos coisas que nós não fazemos. E ele entendia que a mãe dele fazia. Então, olha que interessante. A Susannah, ela ensinava os filhos a ter uma vida devocional. Desde pequenininho, eles tinham uma vida devocional. Quando eles aprendiam a ler, então eles também, além do devocional, eles faziam louvores a Deus, e ela conseguia
equilibrar os pratos, né, vamos falar assim, ensinarem os filhos a terem uma vida disciplinada e organizada. Gente, tem que ser uma mulher de muita oração mesmo, para conduzir tudo dentro da sua casa. E eles tinham, eu pesquisei em várias fontes, eles tinham horário para comer, horário para dormir, horário para levantar, horário para fazer isso. Dizem que se ouvia na casa muitas gargalhadas e muitas brincadeiras, mas nada... havia uma paz dentro daquela casa. Então isso é muito interessante, como ela conseguia equilibrar isso. E eu não tenho dúvida que Susana ela só conseguia fazer esses equilíbrios, vamos dizer assim, porque ela tirava esse tempo de oração com Deus. Eu tenho certeza que nesse tempo de oração com Deus, o Espírito Santo ministrava no coração dela, direcionando aquilo que ela tinha que fazer, mostrando aquilo que os filhos precisavam aprender e suprindo também as necessidades que ela tinha para que ela, mediante a tanta dificuldade, né, conseguir dia após dia incendiar. Ela incendiava o coração dos filhos, né? A cada um deles ela fazia isso. E mais uma vez eu vou repetir essa frase: nós não conseguimos ensinar aos nossos filhos coisas que nós não fazemos. Eu não consigo cobrar das minhas filhas uma leitura da Bíblia se eu não leio. Eu não consigo cobrar das minhas filhas que elas parem de escutar tantas músicas que eu acho inadequadas, se quando elas chegam em casa, eu não estou com louvor na minha casa. Eu não consigo cobrar delas um momento de oração pela manhã se elas percebem que eu também não faço isso. Então, uma vez eu escutei de um pastor que aconselhou um outro pastor, esses dois pastores são bem conhecidos, e ele falou assim: quando você tiver alguma dificuldade com o seu filho, ore de porta meia aberta. E ore com um tom um pouquinho mais alto, porque tem coisas que a gente precisa orar só no nosso secreto, existem assuntos que é só, né, só a gente e Deus, mas quando for relacionado aos nossos filhos, é muito importante que eles escutem a nossa oração, que eles entendam que nós estamos orando por eles, né? Que por mais que a gente fale assim, que essas nossas orações, elas sejam movidas aí, né, no coração dos nossos filhos, para que eles entendam. Então, se os nossos filhos têm alguma dificuldade, se eles estão desobedientes, por exemplo, que a gente possa orar: Senhor, ajuda meu filho a ser mais obediente, ele tem entristecido o meu coração. Então, assim, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer aquilo que precisam no coração dos nossos filhos. Então, a gente precisa ser este exemplo para que a gente tenha autoridade também de falar com os nossos filhos, de cobrar, vamos dizer assim, dos nossos filhos, né? Lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E aqui, né, irmãos, e como a gente precisa ter cuidado com isso, né? E aqui eu quero dizer assim: Jordana, mas eu me converti agora, minha filha já está um pouquinho maior, meu filho já tem uns 10 anos, eu não ensinei desde pequenininho, então como é que eu faço? Né? Se eu também estou aprendendo, aprenda junto com o seu filho, leia a Bíblia junto com ele, comece a descobrir louvores e olha, filho, que música bonita, olha que canção, pesquisa isso aqui para a mãe e estimule, sabe? Traga curiosidade. Às vezes o filho é um pouquinho mais velho, né? Se torna talvez um pouco mais difícil, mas, né, leia a sua Bíblia ali onde ele está passando, ele está olhando e, nossa, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, eu não sabia, eu não conhecia isso na tua palavra. E mesmo que às vezes, né, que o filho seja maior e não sente com você para ler, mas ele vai estar ouvindo aquilo que você está falando, ele vai estar vendo aquilo que você está fazendo. Então, não deixe, né, de ler a palavra e de ensinar, mesmo que você está aprendendo agora. Isso é muito importante. Aprenda junto com o seu filho. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tenha na leitura da palavra, procure seu líder de célula, procure um pastor, né? Procure, às vezes, a pessoa que te apresentou a Jesus, que você se espelha na vida dela espiritual. Procure por pessoas que possam te orientar, né, dentro da fé que você está seguindo. Isso é muito, muito importante, né? O meu marido, ele tem uma frase que ele diz assim, eu gosto muito da frase que ele fala: não importa o jeito que você começou,
mas como você vai terminar a caminhada. E é justamente isso. Às vezes você está conhecendo Jesus agora, às vezes você está começando a caminhar agora e você fez um monte de coisa que na Bíblia não está, né? Não deveria ter feito, vamos falar assim. Então, o que passou, passou. Agora você entende, agora você tem um conhecimento. Você precisa conhecer mais a palavra para que você seja mais liberta e aí sim você cada vez mais edificar a sua casa. Porque tem um versículo da Bíblia que diz assim, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, coisas novas Deus tem para sua vida. E você desfrute junto com a sua família. Ah, mas é só eu que estou indo para a igreja, Jordana. Eu ainda preciso evangelizar meu esposo. Os meus filhos estão mais resistentes. Faça você. Entenda que essa responsabilidade é sua. E não encare como um fardo. Encare como um privilégio. Você foi escolhida para salvar a sua casa, para levar Jesus para sua casa. Então não encare as coisas como um fardo, encare como um privilégio. E Deus vai lhe capacitar a cada dia. Procure ajuda. Sempre na dúvida, pergunte para alguém, vá atrás. Não fique acumulando dúvidas na sua mente, porque o Evangelho vai te esclarecer e ele é verdadeiro. Então você precisa estar com as palavras claras na sua mente para você poder ensinar e instruir a sua casa. Tem uma frase que a pastora Sueli falou na C23 que ela diz assim: a mãe que intercede, os filhos ficam em pé. E é uma verdade. Então nós precisamos entender que a nossa oração é inegociável, independente da correria do nosso dia. E que nós precisamos ser intencionais, independente da idade dos nossos filhos, para que a gente precisa perseverar pela salvação, pela vida espiritual deles e instruir, para que eles tenham esse coração queimando e ardendo por Jesus. E eu acho tão lindo porque o Senhor nos traz, né? A palavra do Senhor nos traz tantas promessas que não vai ser, olha que incrível. Você vê que Susana, né, Mônica, a gente está falando de Agostinho, a gente está falando de John Wesley, são pessoas que foram lá em 1700 e pouco, outro bem mais antigo, e existem frutos até hoje. Por quê? Porque a palavra do Senhor, quando a gente pratica ela e entende, conhece essa verdade, essa bênção não fica apenas para nós. O Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Então a nossa bênção é para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos e até 1000 gerações. Olha o que a palavra nos ensina. Lá em Êxodo capítulo 20, no verso 6 diz assim: e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio 7, 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e na misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus ensinamentos. A gente vai conseguir cumprir, conseguir obedecer através da nossa oração, através do nosso conhecimento na palavra, e assim Deus, que é um Deus geracional, abençoará. É uma promessa pra gente, Ele vai abençoar as nossas gerações. Então ore, clame, chore, interceda, persevere, mas não desista. Não desista, porque a palavra de Deus está cheia de promessas e promessas que o Senhor quer que sejam cumpridas na minha e na sua vida. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse culto essa noite, por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que ela não fique apenas, Pai, como algo que nós ouvimos nessa noite, mas que o Senhor venha cravar ela no nosso coração e nossa mente, para que nós possamos praticar esta palavra. Que as nossas orações sejam prioridades na nossa vida, que nós como mães entendemos que nós precisamos declarar, profetizar e orar constantemente para os nossos filhos. Torna-nos, Senhor, mulheres, mães sábias que cuidem da casa, que cuidem
da harmonia do lar, mas que acima de tudo nós sejamos intencionais, Senhor, para cuidar da vida espiritual dos nossos filhos, Pai. Sabemos que cada filho tem um propósito, então que o Senhor, com graça, amor e misericórdia, nos ajude, Senhor, a guiar os nossos filhos para que o Teu propósito na vida deles sejam cumpridos. Assim nós pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa família, guardar os nossos filhos, livrá-los de todo o mal e cuidar, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, para que nos dias difíceis, Senhor, nós não nos esqueçamos que há promessas geracionais para a nossa família. Assim eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridas e queridos, um abraço e a gente se vê na nossa live de oração. Até mais. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos.